Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de ação do sistema nervoso autônomo na fisiologia respiratória. Se você já viu um paciente asmático ou se você já passou por uma crise de asma, sabe o quanto é agoniante tentar respirar e não perceber o ar chegando no interior dos seus pulmões. Isso ocorre graças a um desequilíbrio no funcionamento do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Na verdade, durante uma crise asmática, o músculo liso bronquiolar entra em espasmos. O movimento de ar através dos bronquíolos torna-se mais difícil. A divisão parasimpática causa o estreitamento dos bronquíolos, enquanto que a divisão simpática causa a ampliação dos bronquíolos. Neste vídeo, a gente vai ver como que durante uma crise asmática ocorre o espasmo de um músculo liso bronquiolar, o que e por que isso torna a respiração mais difícil e qual é a influência do sistema nervoso autônomo parasimpático neste evento, numa crise asmática. E também vamos ver qual é a participação da divisão simpática durante uma crise asmática, ou melhor, para reduzir a crise asmática. Para isso, nós precisamos relembrar os principais componentes da via respiratória. Vamos falar primeiramente das estruturas relacionadas com a respiração. Percebam que as estruturas do aparelho respiratório estão localizadas na cabeça, no pescoço e também no tórax. O ar entra pelo nariz. Do nariz ocorre uma região de afunilamento chamado de faringe. A faringe tem como função comunicar o nariz com uma outra região do aparelho respiratório chamado de laringe. A laringe está localizada na região do pescoço. Vocês podem perceber a laringe muito facilmente tocando a região anterior do pescoço. Essa cartilagem mais proeminente que vocês conseguem perceber ao tato faz parte da laringe. A laringe também é o órgão da fonação. Perceba que, a partir da laringe, nós encontramos um tubo único na região do tórax. Esse tubo que liga a laringe até os brônquios recebe o nome de traqueia. A traqueia inicia no pescoço e vai em direção ao tórax. A traqueia é um órgão basicamente cartilagíneo, embora tenha também uma musculatura lisa na porção posterior da traqueia. Na região inferior da traqueia, perceba que esse tubo divide em dois outros tubos. Cada um desses tubos recebe o nome de brônquios. Encontramos um brônquio principal do lado direito e um brônquio principal do lado esquerdo. Cada brônquio vai ventilar, respectivamente, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. A partir dos brônquios, ocorrerá uma série de ramificações que conduzirá o ar para as regiões mais distais de cada um dos pulmões. Nós vamos ver que apenas na porção mais distal encontra-se sacos alveolares. Estes sacos alveolares são os responsáveis pela troca gasosa, pela hematose. Vamos ver agora o que ocorre a partir da ramificação dos brônquios. Conforme nós vimos, os brônquios dividem em dois ramos, o brônquio principal esquerdo e o brônquio principal direito. Perceba que, a partir dos brônquios principais, ramificam em brônquios lobares. Isso porque cada ramificação do brônquio principal vai ventilar um lobo do pulmão. O pulmão direito é formado por 3 lobos: lobo superior, lobo médio e o lobo inferior. Já o pulmão do lado esquerdo é formado por 2 lobos, o lobo superior e o lobo
inferior. A outra ramificação dos brônquios formam os brônquios segmentares. Esses brônquios segmentares vão ventilar segmentos dos lobos pulmonares. E perceba um detalhe: à medida que ocorre a ramificação a partir dos brônquios principais para brônquios lombares e brônquios segmentares, a espessura dos brônquios fica gradativamente menor, tal como nós já vimos no aparelho cardiocirculatório quando nós falamos das veias e artérias. Até esse momento, nós estamos apenas conduzindo o ar atmosférico para os pulmões. A hematose ainda não aconteceu. O que nós precisamos ficar atentos agora? De brônquios principais, brônquios lombares e brônquios segmentares, nós vamos ver que os brônquios segmentares vão dividir em bronquíolos. Até então, as estruturas que estão conduzindo o ar são basicamente cartilagíneas e fibrosas. A partir dos brônquios segmentares, perceba o que ocorre. Esses brônquios vão dividir em bronquíolos. Os bronquíolos é uma divisão ainda mais distal em relação aos brônquios segmentares. Esses bronquíolos dividem em bronquíolos terminais e também bronquíolos respiratórios. O que tem de diferente, além de um menor diâmetro dessa porção da árvore respiratória? Os bronquíolos, conforme nós vamos ver na próxima figura, apresentam uma musculatura envolvendo esses bronquíolos. E lembrando, os bronquíolos fazem parte das regiões mais distais da árvore respiratória. Portanto, apresenta um diâmetro extremamente pequeno. E se nós olharmos agora nesta ampliação, perceba que dos bronquíolos terminais e dos bronquíolos respiratórios, todos eles estão envoltos por uma musculatura lisa. Essa musculatura lisa em formato de fita nós encontramos apenas nos bronquíolos. Não encontramos essa musculatura nos brônquios. Essa musculatura, gente, é extremamente importante, uma vez que esta musculatura que circunda os bronquíolos pode passar por contração ou relaxamento e isso vai alterar o raio bronquiolar. O que isso quer dizer para a gente? Veja bem, com a contração dessa musculatura lisa, o raio bronquiolar vai ser estreitado. Estreitando o raio, vai ser mais difícil a passagem de ar. Relaxando essa musculatura, o raio vai ser aumentado. Aumentando o raio, vai ser mais fácil a passagem de ar dentro dessa estrutura. O que vai acontecer? A partir de bronquíolos terminais e bronquíolos respiratórios, o ar vai chegar até os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são esses conjuntos de sacos aéreos que permitem a hematose, ou seja, permite a passagem do oxigênio do interior dos pulmões para os vasos sanguíneos. No sangue, o oxigênio vai ganhar as hemácias, e das hemácias, o oxigênio é distribuído para a maioria dos tecidos. E o sentido oposto faz com que, da maioria dos tecidos, o dióxido de carbono saia das células, vai em direção à corrente sanguínea e, a partir da corrente sanguínea, ganhe os alvéolos pulmonares. Dos alvéolos pulmonares, o dióxido de carbono passa por bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios, os brônquios, a traqueia, a laringe, a faringe, o nariz e ganhe a atmosfera. Agora nós vamos ver quais são as ações do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático na alteração do raio bronquiolar. Vamos começar a falar a respeito da ação do sistema nervoso autônomo parasimpático.
O sistema nervoso autônomo parasimpático permite a liberação de acetilcolina pelos neurônios pós-ganglionares, conforme nós já sabemos. Esse neurotransmissor vai causar a constrição da musculatura lisa dos bronquíolos. Consequentemente, isso vai diminuir o raio bronquiolar. E como nós acabamos de ver, diminuindo o raio bronquiolar vai diminuir a hematose. Isto porque o oxigênio vai ter maior dificuldade para chegar no interior dos alvéolos pulmonares. É por causa dessa constrição da musculatura lisa que está envolvendo os bronquíolos que o paciente com asma tem aquela angústia respiratória, aquela dificuldade muito grande para respirar. Se nós voltarmos aqui um pouquinho, só para vocês terem uma ideia, caso vocês não perceberam, o ar, gente, está passando por quase todas as vias respiratórias, tanto superiores quanto inferiores. O que vai acontecer? Os bronquíolos estão representados nas porções mais distais da via respiratória. Nos pulmões, o ar vai preencher praticamente todos os pulmões. Somente por causa da contração da musculatura lisa nas regiões, fique bem claro, mais distais dos pulmões, isso vai evitar a passagem do ar dos bronquíolos até os alvéolos pulmonares. E por causa disso, a pessoa tem aquela angústia respiratória. Na verdade, então, o ar está envolvendo quase todo o pulmão, os dois pulmões, obviamente. Mas apenas na região mais distal, que compreende os alvéolos pulmonares, o ar não consegue chegar. Isso porque ocorreu uma obstrução por causa da contração da musculatura lisa nos bronquíolos, seja bronquíolo terminal ou bronquíolo respiratório. Agora que nós já vimos a ação do sistema nervoso autônomo parasimpático, vamos ver a função do sistema nervoso autônomo simpático na fisiologia respiratória. O sistema nervoso autônomo simpático, conforme nós já vimos, permite a liberação de noradrenalina pelos neurônios pós-ganglionares. Esta noradrenalina, por sua vez, permite o relaxamento da musculatura lisa dos brônquios. Veja bem, a ação do sistema nervoso autônomo simpático é oposta, é antagônica em relação ao sistema nervoso autônomo parasimpático. Relaxando a musculatura lisa dos brônquios, isso vai obviamente permitir o aumento do raio bronquiolar. E esse aumento do raio bronquiolar vai facilitar a hematose, uma vez que o oxigênio vai passar com mais facilidade da região dos bronquíolos para o interior dos alvéolos pulmonares. Agora vocês podem ver, conforme nós também já estudamos no vídeo anterior, a ação da noradrenalina por meio daquelas bombinhas que os pacientes asmáticos utilizam. Aquela bombinha libera adrenalina. A adrenalina vai relaxar a musculatura lisa dos brônquios, permitir o aumento do raio bronquiolar e isso vai facilitar a hematose, a troca gasosa. Vamos agora fazer uma comparação entre sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático na fisiologia respiratória. Vamos começar pelo sistema nervoso autônomo simpático. Esta divisão permite a liberação da noradrenalina. A noradrenalina vai estimular receptores beta-2 adrenérgicos presentes na musculatura lisa que está envolvendo os bronquíolos. Isto vai permitir um relaxamento da musculatura lisa bronquiolar e, consequentemente, vai facilitar a hematose, uma vez que o diâmetro dos bronquíolos será aumentada e isso facilita o fluxo de oxigênio, de gases respiratórios. Já o sistema nervoso autônomo parasimpático permite a liberação de acetilcolina pelo neurônio pós-ganglionar.
Esta acetilcolina vai estimular receptores colinérgicos. Estes receptores colinérgicos, por sua vez, vai contrair a musculatura lisa bronquiolar. A contração dessa musculatura lisa bronquiolar vai fazer com que ocorra uma diminuição da hematose, uma vez que o raio bronquiolar será diminuído. Então, gente, nesse último slide, vocês podem ver facilmente todos os eventos, ou melhor, os principais eventos relacionados com a estimulação do sistema nervoso autônomo simpático e também com a estimulação do sistema nervoso autônomo parasimpático. Perceba que, quando a gente fala da fisiologia respiratória, a ação do sistema nervoso autônomo simpático é antagônica em relação ao sistema nervoso autônomo parasimpático. Gente, por enquanto era isso que eu gostaria de falar para vocês a respeito da função do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático na fisiologia respiratória. Espero que vocês tenham gostado e que essas informações tenham contribuído com a sua formação. Muito obrigado por me assistir e até mais.